E essa teologia, bom, eu estou cansando vocês um pouco, já vou acabar. Senão eu chamo o Luiz aqui que fala e entretém vocês mais que Deus, tá? A teologia da libertação trouxe algumas contribuições à teologia universal, que a gente deve dizer. Primeiro, nos fez descobrir uma nova imagem de Deus. O Deus bíblico, que é o Deus vivo, o Deus da vida, e que por sua própria natureza, ele faz uma opção pelos pobres, por aqueles que menos vida têm. Então, o fundamento da teologia da libertação não está em Marx. Marx não é pai nem padrinho da teologia da libertação. São os profetas, é o Êxodo. É Deus, o Deus vivo, que se acerca desses filhos que mais vida têm e toma partido deles. Assim nos revelar um Deus que age na história. A teologia da libertação mostrou que Jesus Cristo de fato é o libertador. Ele vendo aquele povo faminto, ele não disse, vai lá na prefeitura, vai lá para a Fome Zero, para a Bolsa Família, eles dão um jeito na fome e na miséria de vocês. Não fez isso. Miséria sobretudo, se encheu de comoção. E multiplicou pães e peixes. O milagre não é multiplicar pães e peixes, isso é fazer uma magia. O milagre é distribuir. Um dar pão e peixe ao outro. Esse é o grande milagre. E quando os pobres distribuem, sempre sobra. Como o texto evangélico diz. Sobraram cestos e cestos de comida. Porque repartiram. Não porque fez uma montanha de pão ou uma montanha de peixe. Então nos revelou o Cristo libertador. Nos revelou uma Nossa Senhora, não aquela bonitinha, cheia de pó de arroz, com os olhos azuis e verdes, mas uma mulher que parece que está num meeting de subúrbio, gritando contra os poderosos, gritando o Deus Goel, o Deus vingador, que venha punir os poderosos, derruba eles lá embaixo e eleve os humildes. Que mulher pode falar isso? Nossa Senhora falou isso, um ser magnífico. As nossas igrejas têm coragem de fazer isso, de recitar assim magnífico? Não tem coragem, porque é tudo contra elas. Mas nós temos que dizer. Está lá nas Escrituras. E talvez nunca na história, como disse antes, temos tanta centralidade aos pobres na sua dignidade, como sujeitos da sua história, criadores possíveis de uma nova sociedade e criadores de formas de eclesialidade mais participativas. A primeira grande comunidade de base é a Santíssima Trindade, e aqui embaixo ela se espelha nas comunidades de base, onde eles são iguais, participam, juntos levam parte da vida. Então, houve esse enriquecimento, e eu considero um dos maiores enriquecimentos que a teologia trouxe, que permitiu que o povo se apropriasse da palavra de Deus. Ele começasse a ler a Bíblia e na comunidade interpretar de uma forma libertadora. Tem 2 grupos na Baixada Fluminense, onde um ex-aluno meu, que é professor de hebraico, está dando hebraico para as comunidades, grupos da comunidade, e grego, porque eles dizem, nós queremos ler a palavra de Deus em grego e hebraico, porque achamos que os padres estão enganando a nós. Nós vamos ver como é que está lá escrito em hebraico e grego. Isso mostra a autonomia que chega a uma igreja que amadureceu na base, que se apropria da palavra de Deus e das línguas em que essa palavra foi escrita. E ela trouxe, isso me chamou a atenção, Antônio Cândido, esse grande escritor, um crítico literário, velhinho já. Na última conversa que tive com ele, ele disse, Boff, a tua geração fez uma coisa espantosa que a minha não fez. Vocês fizeram uma revolução espiritual. Uma revolução espiritual. Dizer, eu não tenho fé.
Mas vocês fizeram uma coisa que nós brasileiros e nós latino-americanos devemos nos orgulhar, porque vocês deram um novo sentido de realidade, um novo sentido do ser, como libertação, como liberdade, como vida, a partir dos últimos, e não a partir daqueles que controlam o ter, o saber e o poder. Vocês fizeram essa revolução espiritual. Porque colocaram como centro os valores fundamentais, que é a vida, os meios da vida, que é a solidariedade a partir dos últimos, e organizar uma sociedade onde a justiça e o amor não sejam tão difíceis. Isso é a teologia da libertação. Depois de 40 anos nós podemos dizer, ela ajudou a fazer essa revolução espiritual, que enriqueceu todas as igrejas. Hoje talvez seja a única teologia mundial que as igrejas têm. E quando se reúnem os povos no Fórum Social Mundial, uma semana antes nos reunimos, nós teólogos da libertação, no Fórum Mundial da Teologia da Libertação. Natal Ferrari, Natal Suzinho, muitos que nós participamos, nunca tem menos que 2, 3, 4 mil pessoas. Vindos da Coreia, do Paquistão, da Ásia, da África, de todos os lados, e depois nos incorporamos no Fórum Social Mundial. E para a glória nossa, as palestras mais frequentadas são as nossas, quando levantamos os temas éticos e espirituais. Na última que eu dei sobre São Francisco, comentando o seu famoso cântico, o Senhor fazendo instrumento de nossa paz, o Gigantino de Porto Alegre, que comporta 20 mil pessoas, tinha 30 mil e eu achava que ia morrer, porque o troço ia baixar, sabe? 30 mil pessoas. Porque há uma fome no mundo, de uma espiritualidade, de algo que vem de baixo, que nasce da compaixão, que nasce do sentido do outro, que superou aquilo que caracteriza a nossa cultura, que é a impiedade, que é a crueldade, passa o sofrimento dos outros. Então a teologia da libertação trouxe essa revolução espiritual junto com outros caminhos. As igrejas se uniram para colocar essa questão como questão fundamental da consciência mundial. Para mim, duas são as grandes questões mundiais hoje. A questão da injustiça mundial, que afeta 1/3 da humanidade de forma penosa, e a segunda, a questão ecológica. Por isso que nós, teólogos da libertação, eu pelo menos, a partir de 1980, e era a voz mais ou menos solitária, disse a mesma lógica que explora o trabalhador, explora a classe, explora o país, explora a natureza. Essa mesma lógica está explorando a terra, está dizimando seus recursos. Então, dentro da opção pelos pobres, devemos colocar o grande pobre, que é a Mãe Terra, porque ela grita e ela quer ser libertada, e nós devemos libertar também a terra. E a teologia da libertação não será uma teologia integral se ela não incluir esse momento de libertação da única casa comum que temos, e não temos outra, que é o planeta Terra. Então, a partir daí surgiu uma poderosa eco-teologia da libertação, que repercutiu nos fóruns mundiais. Então, é uma contribuição que essa teologia deu ao nível mundial. Primeira teologia do mundo que nasceu das periferias, não nasceu nos centros metropolitanos do pensamento das velhas igrejas irmãs da Europa, não, nasceu do lado.